Agora a gente vai para uma palestra muito importante que fala sobre o desenvolvimento do futebol feminino aí que ainda tem muito espaço para conquistar no nosso país. E para palestrar, eu chamo aqui no palco a coordenadora de futebol feminino na Federação Paulista de Futebol, Aline Pellegrino. Também vou chamar para participar desta palestra os auxiliares técnicos da Seleção Feminina de Futebol, Beatriz Vaz e Silva e Fabrício Maia. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu costumo dizer que quem fica para o final é para encerrar da melhor forma possível. Uma responsabilidade, acho que muito grande para nós, mas que a gente vê também de uma forma muito positiva. 2 dias tão interessantes, tão importantes. Tantas pessoas falaram aqui e ter esse momento para ser explanado um pouco sobre o futebol feminino, sobre o desenvolvimento. Entre ontem e hoje, a gente teve alguns profissionais falando do futebol feminino. Acho que a fala do Albert ontem foi muito bacana, quando ele fala, né, sobre o futebol feminino não ser algo social. Acho que a gente precisa começar a ver essa modalidade como produto. Se falou tanto ontem aqui sobre produto, e quando a gente pensa a categoria de base um produto, eu acho que o futebol feminino é um produto também que está dentro desse cenário futebol. A gente vai ser assim bem rápido, mas acho que tem algumas coisas bem importantes e pontuais. Vamos ser bem dinâmicos também, para que vocês se sintam bastante à vontade, se sintam um pouco provocados e conheçam, saiam daqui com um pouco mais de conhecimento sobre a modalidade, onde ela está, como começou e onde a gente pode chegar. Falando um pouquinho de um cenário geral no início, vão ser 3 falas, né? A minha, da Bia e do Fabrício, e fechando realmente com a parte técnica para a gente ver o quanto, de fato, já avançou. Em dias e momentos pré-Copa do Mundo, né, que a gente está tão aí vivendo a seleção brasileira masculina principal, com o Tite, com o Edu, hoje a gente tem aqui no palco 2 auxiliares técnicos da nossa seleção brasileira feminina principal. Então, assim, meus convidados de honra, eu vou ser quem menos vou falar hoje aqui nessa fala. A gente vai passar um vídeo também, só para dar uma introduzida. Eu acho que ele tem uma legenda, se alguém não estiver conseguindo ver conseguir ler bem a legenda por conta aqui do sofá, não se preocupem, que eu acho que ele vai ficar bem contextualizado no final. Cadê a turma de lá de cima para soltar o vídeo? Quem fez esse gol de esquerda? Neymar. Romário? Messi. Neymar? O Ronaldo. Foi Messi? Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. De quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito lindo ver isso. Não me esperava.
a primeira vez que eu achei esse vídeo, eu vou te dizer também que eu só acertei no começo porque eu estava naquele jogo que a Marta fez aquele gol. Eu tinha ele bem claro, porque eu estava ali no jogo, numa Copa do Mundo, e eu, putz, é a Marta. E, obviamente, né, matei a ficha no começo do vídeo, mas muito por não ter o conhecimento dos outros esportes, das outras modalidades, não saberia dizer quem foi, mas matei também, porque então a gente precisa conhecer um pouco mais do futebol feminino. Vou falar rapidinho, para introduzir a fala da Bi e do Fabrício, o que é a modalidade hoje no Brasil. Eu não sei se todos sabem, a modalidade, o futebol feminino no Brasil, assim como outros esportes, foram proibidos para as mulheres. De 41 a 79, a gente teve uma lei que proibia as mulheres de praticarem alguns esportes. E o futebol era um deles. Por entender que o corpo da mulher era um corpo frágil, somente para a maternidade, que não cabia à mulher alguns esportes. Então, assim, por praticamente 40 anos, você fortalece dentro de um país que a mulher não pode fazer aquilo, que aquilo é para o homem, falando especificamente do caso do futebol. Então, a gente costuma dizer que a gente teve um atraso do futebol feminino por praticamente 40 anos, quando ele se desenvolvia no mundo. Quando o mundo estava vivendo futebol, conhecendo, gostando, o futebol feminino, as mulheres estavam proibidas de fazer isso. Não foi só no Brasil, Inglaterra, outros países também, mas a gente viveu isso e muitas pessoas não sabem disso. Quando vem aquelas comparações entre o futebol feminino e o futebol masculino, dependendo da situação, ela não cabe dentro do contexto. A gente, quando fala de futebol masculino, fala de uma modalidade de mais de 100, todos os clubes praticamente centenários, e o futebol feminino ele tem apenas 35 anos. A lei ela termina ali em 79 e a regulamentação da modalidade começa só em 83. Então, é muito, muito novo, está engatinhando. E dentro desse pouco tempo, que a gente fala aí de 35 anos de modalidade, a gente já teve 7 edições de Copa do Mundo. A nossa primeira edição de Copa do Mundo foi só em 91. O Brasil tem um vice-campeonato na China e teve um terceiro lugar nos Estados Unidos. Jogos Olímpicos são apenas 6 edições. E o Brasil tem 2 medalhas de prata, tendo chegado por outras 2 vezes, se não estou enganada, 3 ou 2 vezes, 2 é certeza, em semifinal. Então disputou a medalha de bronze e acabou ficando em 4º colocado. Copa América são 8 edições. A gente tem 7 títulos, o último deles conquistados agora belamente por essa comissão técnica, e só uma derrota, um vice-campeonato. Pensando em Pan-Americano, são 5 edições. A gente tem 3 medalhas de ouro e 1 medalha de prata. E aí, pensando um pouquinho nas competições de clubes, né? A nossa Libertadores, que a gente dá tanta importância aqui no Brasil, são 9 edições. De 9 edições, a gente tem 7 campeonatos e 1 vice-campeonato. Então, em 35 anos, que não foi até o momento, ou a partir de agora, que é diferente, se pensar desse desenvolvimento, que as coisas meio que aconteceram de uma forma natural, eu acho que tem números aí que pode mostrar e que indicam um bom produto, um bom potencial. Hoje a seleção brasileira ela se encontra em 8º lugar no ranking da FIFA. Aí você tem Holanda, atual campeã europeia, Austrália fazendo um trabalho fantástico, França, Canadá, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. E muitas vezes a gente, né? As meninas amarelam, chega lá, joga, perde, mas era só para dar uma parte aqui inicial e eu vou passar a bola para a Bia. Eu fico muito feliz quando eu tenho a possibilidade, a oportunidade de dividir algumas ideias, e principalmente quando se trata de futebol feminino. Então, quando aconteceu o convite, eu fiquei super feliz, e é um prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje. Em cima desse cenário que a Pelé falou, a gente tem a Marta, né, 5 vezes a melhor do mundo, entre outras meninas hoje, que são grandes referências no mundo. Quando você fala do ambiente do futebol feminino, a gente tem outras atletas aí no mundo espalhada. Bia Zanerato, Debinha, Mônica, Taizinha, a Rafa, que está na China, a Cristiane, Formiga, Érica, Andressinha. São nomes que, no meio do futebol feminino, são grandes referências. O cenário hoje, no Brasil, é mais ou menos esse. A gente tem mais ou menos 180 times cadastrados em atividade. O número de atletas
2.871, 166 são profissionais com carteira assinada e todos os seus direitos, 275 atletas como amadores, né? Numa média salarial aí entre R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 1.500. Estou falando de uma média, tá bom? Tem algumas que destoam, claro, por causa do time, por causa de continuidade da equipe, do trabalho, elas sobem isso aí um pouquinho, mas pensando na maioria, R$ 1.300, R$ 1.500. Nos últimos 3 anos, 32 atletas estão no exterior, em grandes equipes, disputando a Liga Americana, na chinesa, que tem aberto um mercado enorme, com um apoio financeiro que está sendo muito difícil para a turma aqui do Brasil segurar. Então, as meninas estão indo mesmo por grandes oportunidades. Temos o Campeonato Nacional, que é o brasileiro, que tem esses dois, né, a divisão 1 e a 2, né, a 1 e a 2. Na A1 são 16 times, na 2 são 16, mas como tem uma turma muito grande aí espalhada, os campeonatos estaduais, cada um ainda tem o seu modelo, né? A gente tem, por exemplo, o Paulista, que demora 6 meses e mais ou menos quantos times, Pelé? Uma média de 14 equipes. A gente tem em outros estados um campeonato de 3 semanas que vai ter ali 3, 4 times só para selecionar, para elas poderem entrar e tentar uma vaga no brasileiro. E temos esse campeonato aqui embaixo, né, que é os Jogos Regionais e os Jogos Abertos, que são uma das grandes referências que a gente tem no cenário do Campeonato Paulista, né, do cenário aqui de São Paulo. O modelo dos clubes eles têm mudado. Antes, os clubes eram muito vinculados às prefeituras. Então, por isso a importância dos regionais e dos abertos. Hoje, esses campeonatos ainda têm a sua importância, mas os clubes têm deixado um pouco ele de lado como uma referência, têm colocado a turminha da base para vivenciar e já subir para o time adulto, para jogar o brasileiro, as Libertadores, os campeonatos estaduais. Isso aqui tem sido uma coisa fundamental para que o futebol comece a entrar nos clubes e as pessoas tenham ela como referências, né? Então, são ordens, são ações pontuais de cima para baixo, né? Tem o Profut, os licenciamentos dos clubes, e isso aqui, que vai ser muito importante para proteger essa turminha que está aqui, que está indo embora. E antes os intermediários vinham no meio de um campeonato, numa final, não importava qual era o momento. Olha, estou com uma proposta de ir para a China, portanto, você precisa ir amanhã. As meninas assinavam e estavam indo embora. Então, essas ações aqui vão ser muito importantes, estão sendo muito importantes para a profissionalização do futebol feminino, para a continuação dos trabalhos e para o engajamento, né? Principalmente o engajamento dos clubes com a modalidade. Bom, aqui a gente vai falar do cenário da seleção brasileira mesmo. Então, a Sub-17, a Sub-20 e a principal hoje são os campeões da Copa América, que dá vaga para os mundiais. E, no nosso caso, que é a seleção adulta, a principal, Mundial, Olimpíada e, agora não mais, né, para o Pan-Americano, mas antes para o Pan-Americano. Eram as três principais competições. A gente diz que é a competição que é o carro-chefe, porque é ela que vai puxar e ela que vai nos possibilitar dar a continuação do trabalho e nos dar a entrada para os principais campeonatos. Galera, igualmente, Fabrício Maia, boa tarde a todos. Também, igualmente, um privilégio. Queria agradecer ao Rodrigo Molina, né, por ter aberto esse pequeno espaço para o futebol feminino, parabenizar vocês que fizeram esse investimento na questão profissional, em adquirir conhecimento, né? Muito bacana da parte de vocês, e ainda bem que nós temos esse pequeno tempo para falar sobre o futebol feminino. Eu também sou um profissional da área do esporte, minha família vem desse ambiente,
Então, eu sou um cara que, na verdade, acho que eu trabalho no esporte mais como dívida, né, como gratidão de tudo aquilo que nós recebemos, e esse valor está muito envolvido com a gente. E veja que, no futebol feminino, para os profissionais que estão envolvidos diretamente com o esporte e com a modalidade de futebol, eu queria só trazer duas coisinhas, me permita, Bia e Aline. Nós tivemos agora na Copa América. A maior audiência de qualquer esporte coletivo no Chile foi a seleção chilena jogando o campeonato da Copa América. A seleção brasileira, como vocês estão acostumados, todo final do ano tinha, através da Rede Bandeirantes, o Torneio das Nações. E aí o que acontece? A maior audiência da Rede Bandeirantes era o futebol feminino, a seleção brasileira, em dezembro. Nós também, junto ao nosso trabalho, a gente conseguiu disputar o Pan-Americano e ser finalista e conquistar a medalha de ouro, tão importante para a estruturação e desenvolvimento dessa modalidade. E naquele ano, no último Pan-Americano, quem deteve os direitos de transmissão era a TV Record. E a maior audiência do Pan-Americano foi o futebol feminino. Na Olimpíadas, os números do futebol feminino foram superiores aos números do masculino, até que chegou a final masculino. Ou seja, os números de audiência, e vamos tratar agora só para fazer um parênteses, de business, de negócio, são números muitíssimos interessantes para a gente que trabalha diretamente ligado ao esporte, à modalidade, ao futebol. Evidentemente, o futebol feminino carece de investimentos, diretamente falando, porque não se tinha a noção de investimento na modalidade. E isso foi uma coisa que nós discutimos agora na Conmebol, se existe algum repasse da FIFA para a CBF, se existe algum repasse da Conmebol para a CBF, que esse investimento venha em forma de imagem, de valorização das atletas e da modalidade como um todo. Vou dar um exemplo. Vai ter a Fórmula 1, vai iniciar o campeonato mundial de Fórmula 1, com 40, 50 dias anteriormente, aquela rede de televisão que tem as imagens desse campeonato já começa diariamente massacrar a gente com informações vendendo produto Fórmula 1, e muito bem feito. Vai ter agora o Campeonato Mundial de Futebol, e nós estamos aí, faltam 560 dias para a Copa do Mundo. Agora faltam 559 dias, e aí tem todo um monte de matéria envolvida. O futebol feminino, recentemente, foi campeão sul-americano, que talvez seja um dos mais importantes para a modalidade em si, e não saiu quase nenhum lance do gol que qualquer uma das atletas do Brasil tenha efetuado. Ou seja, não existe nenhum investimento para que haja uma evolução, e nós que somos profissionais dessa área precisamos desse investimento, porque também a gente pensa que a gente pode ser útil no desenvolvimento dessa modalidade. Desculpa aí por essa introdução, turma, mas agora a gente vai entrar nos motivos que nos trouxeram aqui, que é o processo de desenvolvimento da seleção. Está aí a galera que trabalha, tem muitos outros profissionais, mas a gente tem a fase de treinamento, evidentemente. A seleção não é igual a uma equipe de futebol que disputa os seus campeonatos regionais e nacionais e internacionais. A gente só disputa torneio internacional e amistoso, e aí a gente não treina toda hora. Então, a gente é chamado para uma convocação de 14 dias, 7 dias, 5 dias, e a gente se reúne. Qual o outro? A partir do tempo, a gente faz todo o trabalho nosso de desenvolvimento, na parte de inteligência, na parte de captação e outras mais. Esse é um momento que a gente está na CBF, onde a gente fica, por exemplo, a gente fica estudando as equipes nas quais a gente vai, no futuro, ser adversário. Então, a gente fica ali 3, 4 jogos, os últimos de cada seleção, a gente fica avaliando as ações individuais, as ações coletivas, as ações da nossa equipe, assistindo o jogo, por exemplo, a Formiga e a Érica, como a Bia citou, jogam no Paris Saint-Germain, e a Formiga, inclusive, é capitã do time lá, e a gente fica assistindo os jogos do Paris Saint-Germain para ver qual é a forma que ela, as ações que ela produz durante o jogo, qual é o entendimento do jogo do Paris Saint-Germain e como elas são utilizadas lá. Então, tem toda uma análise de inteligência para que a gente possa chegar numa performance ideal e, de forma responsável, aquele valor
que a Aline Pellegrino, ao longo da sua carreira, trouxe para a seleção brasileira. Esse é um valor muito importante e a gente está querendo manter num nível muito alto ainda a performance da seleção brasileira. Quando a gente está em momentos de treinamento, uma coisa é você jogar no clube, vocês sabem muito bem isso daí. Outra coisa é você vestir a camisa da seleção brasileira. E, em muitos momentos, quando a gente não tem uma competição logo à frente, a gente cria alguns processos de treinamento, onde a gente vai avaliar a performance daquela atleta durante ali os treinamentos em que a gente faz. Lógico, todas essas análises que vocês comentaram aqui nas sessões anteriores, e também da questão da sensibilidade dos profissionais que avaliam a performance de cada atleta. Então, a gente também utiliza toda a estrutura da Granja e outras mais que a gente, ao longo do... nós temos centros de treinamento que a gente treina lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, e a gente faz todo o processo de captação para o desenvolvimento dessa atleta, para o potencial que ela pode chegar na seleção brasileira. Vai lá, Bia. A gente vai assistir jogos, tanto aqui no Brasil, vários. Essa semana estivemos em Manaus, semana passada. Essa semana estivemos no interior de São Paulo. A gente vai também, internacionalmente, a gente vai assistir os jogos nos Estados Unidos, a gente vai na Europa. Ou seja, a gente precisa estar próximo das atletas para saber como que está a evolução, o processo delas. Não só a relação com o atleta, mas a relação com as comissões técnicas, para saber como que está sendo a performance do dia a dia da atleta. A gente viaja, ok, e temos também pessoas que são responsáveis pela observação dessas atletas, treinadores em diversas partes do mundo, e até mesmo do Brasil e do mundo, profissionais em diversas áreas que cada vez mais nos trazem informações para que a gente possa decidir da melhor forma possível. Preparação na pré-competição, isso aqui a gente só trouxe para exemplificar uma das formas. A gente começou agora para esse evento agora que se iniciou no dia 3 de abril, que foi a Copa América. A gente começou o processo de treinamento no dia 11 de janeiro. Nós tivemos 70 dias com 90 períodos de treinamento. Uma das coisas que a gente trouxe, esses dados também, eventos Conmebol, eventos FIFA. Quando termina o evento, sempre tem um workshop, onde a gente troca e debate informações, ideias, projeções para os próximos eventos, para as próximas competições, e não foi diferente agora na Conmebol. E uma das coisas, como o Brasil, felizmente, é uma referência importante no futebol feminino no mundo, as seleções sul-americanas querem as nossas informações. E a seleção brasileira e todas as demais do continente, de muito bom grado, de muito bom coração, e profissionalmente, a gente abre todas as informações que são necessárias para o desenvolvimento da modalidade. Não existe nenhuma caixinha fechada para quem a informação só pertença a determinado equipe. Então, no caso aí, nós fizemos 1/3 das nossas sessões de treinamento foram fora do campo, foram treinamentos dentro de academia, treinamentos de potencial da questão física do atleta. Isso era um fator determinante para o nosso insucesso ao longo da nossa história no futebol feminino, porque nós temos uma capacidade técnica muito importante, uma capacidade de inteligência, uma capacidade de tomada de decisão muito importante, mas nós não tínhamos uma capacidade física que fizesse frente a grandes potências do futebol mundial. E isso foi, talvez, uma das grandes conquistas do último tempo da seleção feminina de futebol. Durante todo esse período de treinamento, nós tivemos apenas 2 lesões. Isso foi, para nós, muito importante. Significa que você conseguiu controlar as cargas de treinamento. Vocês já falaram sobre isso aqui, durante esse evento. Hoje, os profissionais que estão diretamente ligados ao desenvolvimento do atleta, da sua equipe, eles têm que ter uma preocupação, uma capacidade de gestão muito importante nas cargas de treinamento. Dia de jogo, nos jogos a gente tem pouca interferência, ou quase nenhuma, mas nos treinamentos a responsabilidade da comissão técnica é ingerir esse tipo de comportamento. Nós tivemos 2 lesões, no caso do joelho, uma e foi um choque direto, uma lesão, e a outra de tornozelo, uma torção, mas que foi rapidamente corrigida. Lesões musculares, mas que não tirou a atleta de treinamento, só diminuiu a carga dela, coisa simples.
Rendimento da equipe na competição. Às vezes a gente não tem tanta informação e acha que a gente vai para um sul-americano e ser finalista do sul-americano é algo muito tranquilo. Não é. Hoje em dia, as seleções estão muito evoluídas. Por exemplo, a gente começou a treinar dia 11 de janeiro, como eu comentei com vocês. Na verdade, Venezuela, Chile e Colômbia treinam já há anos. Elas têm seleções permanentes. Ou seja, hoje o Brasil precisa otimizar demais o seu tempo, fazer valer demais o seu tempo para que a gente possa competir ainda em alto nível. Porque as nossas atletas, isso é muito bom, estão valorizadas, jogam nas principais ligas de futebol do mundo, e quando elas chegam para nós, por exemplo, nós temos 6, 7 atletas na Liga Americana, que foi iniciar os trabalhos no final de março. E se a gente ficasse parado de braços cruzados, como é que a gente ia disputar o Sul-Americano com essas atletas vindo de um período de inatividade? Nós temos a Liga Chinesa, a Liga coreana, onde temos atletas importantes que elas têm um ciclo semelhante ao europeu. Então, a gente precisa se moldar tudo a isso, criar uma estrutura orgânica que possa funcionar de tal forma a gente trazer condições para cada uma dessas atletas que tem as condições específicas. Aí pode passar, Bia, um modelo só de posicionamento, rendimento da equipe, um estudo constante, como a gente já falou, conceitos, comportamentos e tal. Tudo isso hoje, com essa série de informações, ferramentas que a gente possui, a CBF ela nos dá esse conforto, nós temos muita condição de trabalho lá, e isso a gente compartilha e tenta desenvolver a modalidade. Rendimento, isso, algum detalhe, só para chamar a atenção, distância média percorrida, 9,8 nessa competição. Na Olimpíada era 10,6, mais ou menos. Distância em sprint, 1,6 acima de 15 km por hora, distância em minutos, número de sprints e tal. Aí você olha assim, friamente esses números, mas eles estão relacionados diretamente com o sucesso final após os 90 minutos. Quando a gente assumiu a seleção brasileira, há 4 anos atrás, o número de sprints nosso em alta velocidade era, em média, de 20 sprints. Os Estados Unidos fazia 80. Não tem como a gente competir com as grandes seleções se a gente não tiver essa capacidade física e o entendimento de que momento ela tem que acontecer. Então, o Brasil evoluiu bastante hoje, graças a Deus, passado um tempo, e a gente tem que parabenizar todo o trabalho das pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Hoje, o Brasil, se pegar todos os números de todas as partidas, o Brasil controla todos os jogos contra o seu adversário. Porém, essa questão de controle do jogo, ela é um pouco específica e existem conceitos diferentes do que significa controlar o jogo, mas, a nível daquilo que a gente tem de valor e de entendimento, a gente está muito feliz com o desempenho da equipe. Números quantitativos, só para dizer que também a gente tem a parte da inteligência, com essas ferramentas que vocês colocaram, número de passes, essa relação com a inteligência e o Vadão, com a comissão técnica, para poder fazer análise daquilo que é importante. Então, evidentemente, tem as questões quantitativas, mas o qualitativo, para nós, é o que mais define, o que é mais importante. Estava comentando com a Aline, na época que ela jogava. Então, você pega, por exemplo, a Aline, ela dá o passe lateral, ela conseguiu fazer 20 passes laterais. A Bia, uma atleta vertical, passe de ruptura, passe de qualidade, ela errou 15 passes, acertou apenas 15. Aí você faz a análise fria dos números, a Aline teve mais um desempenho, uma performance melhor. Negativo. Aquele atleta que tem uma postura de coragem, de entendimento, de inteligência do jogo, procurou a ação mais conveniente para o momento, isso é uma análise que precisa ser colocada, e isso também é colocado nos números para nós lá. Rendimento na competição, fatores de estresse, isso é fundamental. A seleção brasileira só trabalha no estresse. A exigência para vestir essa camisa, ela é acima dos padrões. E a seleção brasileira, todos os eventos que ela vai disputar, ela disputa com a responsabilidade da conquista. E isso é uma questão de maturidade, eu acho que da nossa sociedade. Eu acho que a gente
não precisa entender que nem sempre a conquista, ela por si só, ela é um exemplo de valor que determina todas as questões. Acho que a gente precisa evoluir, amadurecer nessa questão também. Qualificação, gerar maior entendimento. Objetivos nossos, num período curto agora, até chegar ao Mundial, que nós temos aí 12 meses até chegar lá. É gerar um maior entendimento tático das atletas. Futebol feminino, taticamente, ele é exemplar. Atletas muito inteligentes, muito capazes. Então, assim, se tem um degrau que a gente bate na tecla, a gente quer avançar, é ainda em gerar mais entendimento tático, porque agora a evolução tática do entendimento do jogo, ela se potencializou cada vez mais. Você joga com os Estados Unidos, tem uma postura você joga com os asiáticos, é outra postura, você joga com os africanos, é outra postura, outro entendimento do jogo, e a gente precisa estar pronto para essas ações. Qualificar as ações técnico-tático. Eu ouvi vocês falando sobre isso agora há pouco. Por exemplo, quando a gente sai do quadrante do lado direito para o quadrante do lado esquerdo, qual é o tempo de ação que a gente tem nesse momento? A gente jogou contra a Argentina, que joga numa compactação muito organizada, e para que a gente pudesse furar o bloqueio das compactações, a gente tinha que mudar o quadrante rápido. Para que a gente faça isso, a gente precisa entender a velocidade das ações dos organizadores. E aí precisamos trabalhar isso com elas. Aumentar a velocidade das ações técnico-tático, que vocês colocaram aqui anteriormente, e o amadurecimento profissional. Porque até então achava-se que somente o treinamento era a base para todo o desenvolvimento. E hoje existem questões aí que dizem respeito à natureza da relação do dia a dia do atleta. Você pega uma Marta, o Neymar, ela tem uma série de compromissos profissionais, né? E a gente precisa respeitar isso, mas, porém, a gente precisa entender que descanso, alimentação, hidratação, o aspecto mental, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos aí. Galera, Rodrigo, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela sua equipe, a organização. A galera, agradeço o carinho de vocês terem separado esse tempo para ouvir algo sobre o futebol feminino, mas entendo como vocês que hoje o futebol feminino passa a ser uma fatia desse business aí, porém, assim, eu não queria só trazer esse lado para nós, entendeu? Só tratar o futebol como business, quero tratar o futebol como uma dívida que nós temos com vocês, garotas. Não pode... Há um tempo atrás, a gente nascer mulher e achar que aquilo lá tinha sido um erro para nós, né, meu? Então, o que vocês passaram aí, agora a gente precisa superar essa situação e dar condições para vocês evoluírem. Deixa eu ir no seu. Pronto, aumentou lá. Só para fechar essa fala, imagino que vocês tenham escutado aqui um monte de coisa nova. Não. Imagino que vocês tenham escutado aqui um monte de estratégia nova. Não, o futebol é o mesmo processo. Quando a gente olha números de audiência, quando a gente olha análise de desempenho, quando a gente pensa o processo futebol para ele dar certo, o futebol feminino é o mesmo. A estrutura futebol é a mesma. A partir do ano que vem, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, devido ao licenciamento de clubes, que foi tratado aqui, no dia que foi tratado aqui ontem, se falou de várias coisas que estavam dentro dele, mas não se falou do futebol feminino. Ontem também, durante a parte financeira, se falou muito do Profut, porém, uma das contrapartidas do Profut é o investimento no futebol feminino. Então, assim, o futebol feminino ele não tem nada diferente do que todos vocês estão acostumados e vivem com a estrutura futebol. Seja na parte mais tática, seja na parte mais fora de campo, pensando ele um produto, e ele é uma realidade. E ele é uma realidade de cima para baixo, principalmente quando a Bia toca ali no TMS. Então, assim, hoje as atletas estão sendo transferidas dentro do TMS. Porque, sim, hoje um clube aqui do Brasil que faz um investimento, mas sem contratar essa atleta no regime CLT, vai vir a China e vai levar essa atleta. Como o Albert citou ontem, que a gente tem 2, 3 atletas jogando no Atlético de Madrid, atletas jogando no Barcelona. Então, assim, é um produto e é uma corrente que não tem como voltar. Eu acho que, se a gente tiver a visão estratégica de olhar, de fato, esse mercado, a gente vai perceber o quanto de potencial ele tem. O Fabrício e a Bia trazem hoje aqui essa parte muito mais da seleção brasileira, que é o que a gente tem de top, e hoje a gente tem dentro do nosso
país um campeonato Série 1 e Série 2, com praticamente 32 clubes ali disputando um período maior. Em São Paulo, a gente tem um campeonato paulista que esse ano está na 20ª edição, que as principais jogadoras saem desse centro aqui de São Paulo, os principais investidores, e a partir do ano que vem a gente vai ter, participando desse campeonato, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Então, eu acho que a gente precisa, como foi o início ali do vídeo, olhar de uma forma diferente. Talvez tenha muito mais potencial do que a gente imagina por alguns preconceitos, que é normal. Mudar a cultura de um país, e a nossa precisa mudar em vários aspectos, a gente não consegue em 30 anos, porque a gente construiu essa cultura em 300. Agradecer muito a organização, o Rodrigo, o Jefferson, que está lá em cima, porque é muito importante a gente ter esse espaço, é muito importante vocês ouvirem isso, e não é que tudo que eu penso, que a Bia pensa, ou que o Fabrício pensa, a gente quer que vocês pensem, mas a gente quer provocar vocês a repensarem, talvez, isso que vocês têm como concreto, ou como formadores de opinião, que também foi colocado aqui na mesa anterior, que às vezes estão falando sem toda essa propriedade, formando uma opinião que ela não é a real, ela não é a correta. Eu tenho certeza que o Brasil ele pode ser o país do futebol masculino e o país do futebol feminino também. Passar a palavra para a Bia, só para ela encerrar, se quiser fazer mais alguma coisa, e o Fabrício, para a gente poder entregar aí. Como ex-atleta, e agora ali na parte da comissão, meus pais sempre falam, você é muito sonhadora, né, Bia? Eu falo, eu sou sonhadora, assim como todos vocês são, como somos, né? E quanto mais eu vou buscar conhecimento, quanto mais eu viajo, quanto mais eu busco coisa, mais eu percebo e mais eu tenho certeza muito clara que é um mercado, que é um potencial, e a gente pode, sim, explorar. E o futebol feminino tem tentado se ajudar, e isso é o mais importante, porque precisamos ser fortes juntos, né? Porque isso vai trazer o crescimento. Então, fica aqui um convite para que a gente possa sonhar todos juntos e vocês aí conhecerem também um pouquinho da gente aqui. E agradecer muito pelo espaço. Falou de futebol feminino, vocês podem me convidar que eu estou lá. É isso, pessoal. Obrigada, tá?